Meus amados, alguma vez na vida você já se sentiu esquecido por Deus? Quando a gente olha para as histórias bíblicas, a gente vai até aquela história do homem que está lá no tanque de Betesda. Quem lembra dessa história? Do paralítico do tanque de Betesda. Diz o texto que aquele homem estava 38 anos à beira daquele tanque. Por quê? Existia uma tradição oral, as pessoas falavam que um anjo vinha de tempos em tempos e agitava as águas daquele tanque. E a primeira pessoa que conseguisse entrar no tanque, ela era curada. Então muitas pessoas com muitos problemas, com diversos problemas, ficavam ao redor daquele tanque. Por quê? O anjo aparecia, agitava a água, o pessoal pulava e saía curado. Só que aí a Bíblia vai contar a história de um homem que estava há 38 anos e ele não conseguia entrar naquele tanque. A Bíblia não fala, mas você acha que ele não tinha um sentimento de esquecido? Você acha que ele não devia pensar assim, poxa, eu fui abandonado aqui, eu estou esquecido aqui, todo mundo está vindo, pulando na minha frente, está sendo curado e eu estou esquecido nesse lugar. Nós temos também a história de Marta e Maria. Marta e Maria mandam avisar Jesus que Lázaro está mal. Só que Jesus, ele não vai imediatamente para poder curar Lázaro. Vocês lembram dessa história? Jesus vai fazendo outras coisas. Passa um tempo, quando Jesus chega, eles falam, olha, não precisa nem incomodar o mestre mais, sabe por quê? Ele já morreu. Ele já morreu. Queridos, eles esperavam, eu acredito que Marta e Maria esperavam que Jesus fosse o mais rápido possível. Por quê? Porque eles tinham uma proximidade com Jesus. A Bíblia vai dizer que aquela família era uma família que Jesus amava. Inclusive, Jesus chorou por conta da morte de Lázaro. Só que Jesus, ele é acionado, mas ele não vai imediatamente. Certamente Marta e Maria se sentiram esquecidas por Jesus. E aí uma delas fala, Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo para elas que não importava o cenário, o que importava é que ele tinha poder para mudar o cenário. Porque ele era a ressurreição e a vida. Aquele que estivesse nele, mesmo morto, viveria. Só que eu quero dar ênfase aqui, é que Marta e Maria esperavam um movimento diferente de Jesus. Talvez elas queriam que depois tem que dar uma ordem para Lázaro sair de dentro da sepultura. Vocês lembram dessa história? Lázaro sai, depois de 4 dias, Lázaro revive. Quando a gente olha para a Bíblia, meus amados, nós vemos que existem muitas histórias de pessoas que se sentiram esquecidas. Pessoas que viveram coisas extraordinárias, mas a princípio se sentiam esquecidas. E na nossa vida não é diferente. Talvez você entrou por essas portas se sentindo esquecido por Deus. Porque você tem orado, você tem batalhado tanto por uma situação e você não vê o movimento de uma palha nisso. E aí você começa a acreditar que Deus te esqueceu. Você começa a acreditar que Deus não está ouvindo as suas orações. Você começa a acreditar que Deus está mais preocupado com outras situações do que com a sua situação. Mas eu vim te dizer uma coisa muito importante essa noite. Você não foi esquecido, a sua hora vai chegar. Vai chegar. Você precisa acreditar nisso. Pastor, me prova isso. Isaías 49:15 vai dizer: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Queridos, olha o que esse texto está dizendo. Uma mãe que está amamentando pode até se esquecer do seu filho. Mesmo ela se esquecendo, eu não me esquecerei de vocês. Deus está dizendo isso para a gente essa noite. Fique tranquilo, a sua hora vai chegar. Deus não se esqueceu de você. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Gênesis capítulo 37.
Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou ler todo o capítulo 37. Por quê? Porque eu vou contar a história de José. A história de José está do 37 até o 50, então nós temos um dever de casa. Qual o dever de casa? Nós vamos ler de segunda a sexta, do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, amém? Nós vamos compreender, nós vamos entender perfeitamente sobre a história de José. Então eu vou fazer um resumo da história de José e vou ler alguns versículos com vocês depois. Mas já é um dever de casa para você, ler Gênesis de 37 até 50. Meus amados, a história de José é uma história muito linda, mas é uma história de muitos desafios. José, ele era filho de Jacó com Raquel. E ele era considerado o queridinho do pai. Por quê? Porque ele foi o filho da velhice. Ele foi um milagre. E aí Jacó amava muito seu filho José. Sabe o que ele fez? Ele fez uma túnica colorida e deu para o filho dele. Os irmãos de José olhavam o jeito que o pai dele tratava ele e falavam assim: rapaz, ele é o queridinho do papai. Tudo que esse garoto quer, ele tem. E eles começaram a ficar com raiva disso. Aí, meus amados, um belo dia, para complicar a vida de José, ele tem um sonho. E para resumir esse sonho, era como se toda a família dele se curvasse para ele. Se curvasse. Toda a família estava curvada para ele. E aí os irmãos dele ficam ainda com mais raiva dele por conta dessa situação. Inclusive o pai dele fala: quer dizer então que eu, sua mãe e seus irmãos, nós vamos nos curvar para você? Um belo dia, Jacó chega para José e fala assim: vá lá no campo ver seus irmãos e traga notícias deles. E eles estavam irados com José. Quando eles veem José indo na direção deles, eles falam: ia lá e vê um sonhador. E eles têm uma ideia. Qual a ideia? Matar José. Uma ideia muito simples. Qual é? Matar o seu irmão. Gente. E eles decidem matar José. Quando José está chegando, o irmão dele, Rúben, tem uma ideia. Ele fala assim: não vamos matar ele não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele no poço. Porque a ideia de Rúben era livrar o irmão da morte. E aí eles concordaram e jogaram José no poço. Quando José está lá no poço, passa uma caravana de ismaelitas. Sabe o que eles fazem? Eles vendem José para esse povo. Esse povo pega José e leva José para o Egito. Queridos, olha a ideia que eles têm. Eles matam um bode, pegam a túnica colorida de José, que Jacó tinha dado para ele, e eles molham no sangue do bode. Eles matam o bode e molham no sangue do bode. Eles chegam em casa com a túnica e falam para o pai: pai, é o seguinte, olha, um animal selvagem acabou com o nosso irmão. Nosso irmão morreu, acabou a vida dele. E Jacó fica desesperado, porque além de ser um filho, era um filho querido. José já está lá agora na casa de Potifar, porque ele foi vendido para Potifar. Quem era Potifar? Potifar era um oficial do faraó. E aí ele se destaca lá. Ele se destaca na casa de Potifar de tal maneira que Potifar começa a dar algumas coisas para ele fazer. Ele tem uma confiança, já ele ganha a confiança daquele homem. Só que certa vez, sabe o que acontece? A mulher de Potifar ficou encantada com José. Porque José era um cara bonitão, sarado, flamenguista. E a mulher ficou louca com José. A mulher fala: meu Deus, eu quero me deitar com esse homem. Sabe o que aconteceu? José, quando vê aquela cena, quando vê a mulher indo para cima dele, ele foge dela. José não quer se corromper, ele vai embora, ele foge do pecado. Quero até abrir um parênteses aqui muito importante. Tem muita gente que cai no pecado porque quer enfrentar o pecado. Sabedoria é você fugir do pecado, corra do pecado. Porque se você tentar enfrentar o pecado, você vai perder para ele. Fecha o parênteses aqui. E aí a mulher de Potifar inventa uma história. A mulher de Potifar inventa uma história falando o seguinte: olha, esse homem tentou me agarrar. Esse tal de José não presta. Ela inventa uma mentira. Sabe o que acontece? José é jogado na prisão. José é jogado na prisão e está lá na prisão agora. Mas lá na prisão tinha um copeiro e um padeiro do rei, do faraó. E esses homens tiveram um sonho. Sabe o que aconteceu? José revelou para ele os sonhos. Para o copeiro, José falou: você vai voltar
para o palácio, você vai estar lá junto de Faraó. Agora, quando acontecer, não esquece de mim, não. Sabe o que aconteceu? O sonho que foi revelado por José aconteceu. E aí esse homem, o copeiro, agora, ele vai para a casa de Faraó. Só que ele se esqueceu de José. 2 anos ele fica lá na casa de Faraó sem nem se lembrar de José. Até que um dia Faraó tem um sonho. Até que um dia Faraó tem um sonho e ele não consegue ninguém para revelar esse sonho. E aí o copeiro se lembra de quem? De José, que está lá na prisão. Ele fala: Faraó, eu conheço um cara bom. Eu sei de um cara que pode te ajudar no que você precisa. E aí o Faraó: quem é? José, ele está preso. Ele fala: traz esse cara para cá. E aí sabe o que acontece? José revela para Faraó o sonho. Mas José era um cara tão excepcional que ele não somente revela o sonho, ele monta todo um planejamento para passar pela escassez que iria atingir o Egito. Faraó fica impactado com esse garoto. Fala: rapaz, o cara é bom mesmo. Sabe o que acontece? Ele sai da prisão, revela o sonho e agora ele é condecorado. Ele é promovido a governador do Egito. E aí acontece o quê? A escassez que ele tinha falado que iria acontecer, chegou. E aí os irmãos dele vão até o Egito para tentar alguma comida, para tentar alguma coisa. Quando os irmãos dele chegam, ele fica impactado. E os irmãos não reconhecem ele, mas ele reconhece os irmãos. Sabe o que acontece? José poderia acabar com a vida dos irmãos ali. Poderia acabar com tudo, ele poderia ter uma ira danada e acabar com tudo, mas ele não faz isso. Ele ajuda os irmãos e a família dele ali, existe uma reconstrução ali, uma reconstrução de laços. Por quê? Porque José entendeu que tudo aquilo que aconteceu na vida dele foi para que ele pudesse cumprir os sonhos que Deus tinha para a vida dele. E aí, meus queridos, José vive muitas coisas na vida, mas sabem de uma coisa? A hora de José chegou. Por mais que no início da vida de José ele poderia ter se sentido esquecido por Deus, porque primeiro ele está num poço, agora ele é vendido para ser um escravo. Depois ele vai para a casa de Potifar, depois ele é jogado na prisão, depois ele é esquecido pelo copeiro. Ele poderia muito bem falar: Deus se esqueceu de mim. Você que está aqui, muitas vezes tem falado isso também, no teu secreto, no seu quarto, falando: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? A boa notícia é que Ele não se esqueceu de você. Ele não se esquece da gente. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu nunca me esquecerei de vocês. Está lá no texto de Isaías 49. Queridos, a hora de José chegou, a vitória chegou para ele. Sabe de uma coisa? A sua vai chegar também. Você recebe isso em nome de Jesus? A sua hora vai chegar. Deus não se esqueceu de você, a sua hora vai chegar. Só que a gente precisa entender algumas coisas importantes olhando para esse texto. Esse texto nos dá lições importantes, nos mostrando que a nossa hora vai chegar também. Só que para a gente viver isso, nós precisamos saber de coisas importantes. Sua hora vai chegar. O que você precisa saber até lá? Primeiro, a primeira coisa que você precisa saber é que os sonhos de Deus para a sua vida podem incomodar os outros. Os sonhos de Deus para a sua vida podem incomodar os outros. Pastor, onde está isso no texto? Capítulo 37, verso de 5 a 11, o texto diz: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu-lhe e disse:
Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Uma das primeiras lições, meus amados, que nós vemos nesse texto é que muitas vezes os planos de Deus para as nossas vidas vai incomodar outras pessoas. E quando a gente fala de sonhos, a gente precisa entender duas lições importantes. A primeira lição é cuidado com o que e com quem você compartilha os sonhos que Deus tem te dado. Cuidado com isso. Cuidado. Tem muitos ataques, muitas afrontas que você está sofrendo, sabe por quê? Porque você não se calou. Você não se calou. Tem muita gente que hoje está vivendo de uma forma desesperada, não achando que vai mais viver os sonhos de Deus, sabe por quê? Porque compartilhou aquilo que precisava ter guardado. Cuidado com o que você fala e cuidado com quem você fala. Porque muitas vezes, queridos, Deus ele vai te dar sonhos e planos, ele vai compartilhar com você, mas é para você. Guarde no seu coração. Tem muita coisa que Deus compartilha com a gente que é para a gente compartilhar com o outro, mas tem muita coisa que Deus compartilha com a gente que é para a gente. Peça a Deus discernimento, sabe por quê? O diabo, ele não tem poder de sondar os nossos corações. O diabo, ele age na nossa vida, sabe como? Ouvindo o que a gente fala e vendo o que a gente faz. Se você é do tipo que sai contando tudo para todo mundo, o diabo sabe exatamente tudo o que tem planejado para você, porque você não se cala. E aí tem muita gente que sofre ataque o tempo todo, por quê? Porque não sabe guardar aquilo que Deus compartilhou com você. Queridos, a gente precisa entender isso hoje. Existem muitas pessoas que Deus vai usar para te levar para o propósito dele. Tem muita gente que Deus vai usar no caminho para te levar para os sonhos que Ele tem para a sua vida. Agora, tem muita gente que é usada do diabo para te desvirtuar do sonho, para te desvirtuar do caminho que Deus tem para você. Pastor, mas essas pessoas são miseráveis. Não, a nossa guerra não são contra pessoas. Da mesma forma que Deus usa anjos para nos abençoar, pessoas para nos abençoar, o diabo usa pessoas para poder derrubar aquilo que Deus tem para a gente. Seja maduro, entenda que os planos de Deus não podem ser frustrados se você viver no propósito dele. Pastor, mas eu não gosto de gente que tenta me atrapalhar. Queridos, Efésios 6,12 vai dizer: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entenda que o inimigo vai fazer de tudo para frustrar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Ele vai fazer, porque ele é um derrotado. Ele quer que você viva a mesma derrota que ele. Agora, quando Deus compartilhar algo para você, um direcionamento, pergunte para Deus se você deve compartilhar. Porque quando você não compartilha, o diabo não tem poder sobre aquilo. O diabo nem está sabendo. Cuidado com quem você compartilha, cuidado com o que você compartilha. José compartilhou com seus irmãos dentro de casa e não foi legal não, hein? Não foi legal não, hein? Ele compartilha uma vez, eles ficam com muita raiva dele. Aí sabe o que acontece? Deus dá outro sonho para ele. E ele compartilha novamente. Sabe por quê? Sabe por que tudo isso aconteceu? Primeiro que foi para levar ele para o propósito, mas ele era imaturo. Faltou maturidade para ele guardar aquilo que Deus estava direcionando para ele. Mas em segundo lugar, falando sobre sonhos, qual é a outra lição que a gente tem? Não desista dos sonhos. Deus estará com você, mesmo quando tudo parece perdido. Deus estará com você. Entenda isso, meus amados. Você não pode evitar o que Deus tem reservado para você. Se outras pessoas tiverem problemas com isso, aí é com as outras pessoas. Mas aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Ele estará com você a todo tempo, independente do cenário. Pastor, mas o cenário é o pior possível. Deus está com você. Pastor, está dando tudo errado. Deus está com você.
Pastor, está dando tudo certo. Deus está com você. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, vai acontecer. Jó 42:2 vai dizer: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Embora, meus amados, olhando para a vida de José, aqui parece que os irmãos dele tentaram frustrar os sonhos de Deus para ele. Só que os sonhos de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe o que aconteceu? Os irmãos dele, fazendo mal, empurraram ele para viver os sonhos de Deus. Entenda que quando Deus te dá uma promessa, Ele usa até o mal para o bem. Pastor, mas está tudo dando errado. Querido, fica tranquilo. Às vezes precisa dar errado mesmo, sabe para quê? Para que você entenda que você não tem poder nenhum, que todo o poder vem dele. Às vezes precisa dar errado mesmo, sabe por quê? Porque às vezes você está muito tranquilo, você não está aos pés dele. Quando você está fora dos pés dele, você está achando que está tudo do seu jeito. Queridos, as portas que se fecham com quem está com Deus é bênção para a gente. Aprendam isso. Quem está com Deus, quem está direcionado por Deus, até as coisas ruins do caminho são bênção. Por quê? Está nos dando maturidade. Está nos mostrando que somos totalmente dependentes de Deus. Que sem Ele a gente não vai conseguir nada. Sem Deus, nada. Acredite que mesmo nos piores cenários, Deus está cuidando de tudo. Então, descanse teu coração. Fique tranquilo. Comece a dar uma ordem agora para a ansiedade, dizendo: ansiedade, você não tem poder sobre a minha vida. Eu confio no tempo determinado do meu Deus e eu sei que tudo vai acontecer de acordo com a vontade dEle. Mas em segundo lugar, a sua hora vai chegar. E o que você precisa saber até lá? Não ignore o tempo de preparo de Deus. Não ignore o tempo do preparo de Deus. O capítulo 41, dos versos 44 a 46, vão dizer para a gente: disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a minha palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Quando nós olhamos para a vida de José, quando nós paramos para ler, sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos o sentimento de que as coisas aconteceram muito rápidas na vida de José. Por quê? Nós vemos do capítulo 37 até o 50, parece que foi tudo muito rápido. Mas sabe de uma coisa? José, aos 17 anos, ele estava cuidando de ovelhas. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus já estava preparando ele para ser o governador do Egito. Pastor, mas desde os 17 anos, sim. E aí existe um preparo. Qual foi o preparo? Ele foi passando pelas etapas da vida. Deus foi preparando ele em cada etapa. Primeiro ele vai como escravo, servir como escravo. E aí sabe o que acontece? José, como escravo, é o melhor escravo, se destaca. E aí, agora ele tem um destaque. Depois, vem uma calúnia, vem uma mentira, joga ele na prisão. Sabe o que acontece na prisão? Ele chega lá na prisão, mais uma etapa de Deus lá. E aí na prisão ele se destaca de novo. Ele é excelente em tudo que ele faz. Ele está vivendo muito bem as etapas, o preparo de Deus para que ele pudesse chegar nos sonhos que Deus tinha para ele. A pergunta que eu quero te fazer essa noite é: tá bom, sua hora vai chegar, mas como é que você está no preparo? Como é que você está vivendo as etapas? Você é lambão em tudo que você faz ou você é excelente em tudo que você faz? Você precisa entender que você precisa dar o seu melhor, independente da etapa que você está passando. Deus está te preparando sempre para o maior. Deus está te dando maturidade para você viver tudo que Ele quer que você viva. Agora, você precisa entender que nesse tempo de preparo, você precisa ser o melhor.
Eu lembro quando eu terminei o seminário, eu ficava pensando, Senhor, por que eu fui para o exército? Por que eu vivi no exército? Por que o Senhor já não falou para mim que eu deveria já ser pastor? O Senhor já me entregou lá, já falou, ó, tu vai para o seminário agora, tu não vai ser do exército, tu vai ser pastor e acabou, não vou perder tempo não. E aí um dia Deus falou comigo que lá Ele estava me preparando. Você não consegue compreender às vezes de início, mas depois você para e pensa, e hoje eu consigo entender perfeitamente o tempo que eu vivi no exército, as experiências que eu vivi lá, faz todo sentido com o que eu estou vivendo agora. Todo sentido. Depois do exército eu vim trabalhar numa empresa de engenharia aqui em Caxias, gente. Eu cheguei um dia para trabalhar em Jacarepaguá. No dia seguinte falaram assim para mim, olha, a sua divisão foi vendida e a partir do mês que vem vocês vão estar trabalhando lá de Caxias. Eu falei, vou pedir demissão. É muito longe para mim, cara. Eu trabalhava pertinho lá em Jacarepaguá, perto da minha casa. E aí agora minha divisão é vendida para Duque de Caxias. Eu nem conhecia Duque de Caxias, nunca tinha aparecido aqui. Aí veio para cá, trabalho 8 anos aqui. Por que será? 8 anos trabalhando aqui, conhecendo o povo daqui, entendendo os problemas daqui, pedindo a Deus por esse povo, e Deus me deu esse povo. Tudo que você faz hoje é preparo de Deus para você viver o extraordinário. Deus não te colocou nesse mundo para você ser mais um. E eu não estou falando aqui de uma mensagem triunfalista, não. Eu estou dizendo que Ele tem planos e sonhos para você, e Ele tem um quebra-cabeça. O quebra-cabeça de Deus não falta peça. A sua hora vai chegar. Entenda que você está sendo preparado para viver os sonhos dEle. Seja o melhor naquilo que você faz. Pastor, mas eu sou muito simples, eu trabalho numa coisa muito simples. Não importa, seja o melhor no que você faz e se prepare, porque Deus tem algo maior para a sua vida. A gente não consegue compreender agora. Pastor, eu tenho um chamado, mas eu estou trabalhando numa coisa que não tem nada a ver. Fique tranquilo, Deus está te preparando do jeito certinho que tem que ser. Você não está trabalhando nessa empresa por acaso. Você não está vivendo esse momento por acaso. Deus está te preparando porque a sua hora vai chegar. Você não foi esquecido por Deus. Você nunca vai ser esquecido por Ele. Não ignore o tempo de preparo. Mas em terceiro lugar, sua hora vai chegar. O que você precisa saber? Terceiro, Deus nunca nos abandona. Repita assim comigo: Deus nunca me abandona. Ele nunca te abandona. Nunca te abandona. O capítulo 39, o verso 1 e 2 vai dizer: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Queridos, ele estava sendo levado como escravo. Imagina o coração dele. Imagina o coração desse homem. Só que o texto diz que o Senhor estava com José, faz toda a diferença. Por quê? Mesmo no pior cenário, um cenário de escravidão, a Bíblia diz que José prosperava. José prosperava no pior momento, sendo escravo, querido. Apesar dos muitos sofrimentos, Deus nunca abandonou José. Nunca abandonou. Mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos em que ele não entendia muita coisa, Deus estava com ele. Deus não nos abandona. Talvez você olhe e fale: pastor, poxa, eu faço tudo certo, cara. Pastor, eu oro todo dia, pastor. Eu tenho me dedicado tanto, pastor. Eu tenho dado a minha vida, eu tenho clamado ao Senhor para que Ele mude a minha história. Parece que a minha oração para no teto, pastor. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Deus ouve cada uma das suas orações. Deus está recolhendo todas as suas lágrimas. Acredite nisso. Deus está com você o tempo todo. Ele não te esqueceu. Pode sim uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas eu nunca me esquecerei de vocês, diz o Senhor. Creia nisso.
Pode o cenário ser o pior possível, mas Deus está conosco. Deus nunca nos abandona. Podemos até sermos infiéis com Ele, mas a palavra dele vai dizer que Ele continua fiel. Deus é fiel e está conosco. Mas em quarto lugar, a sua hora vai chegar e você precisa saber de algo importante. Não deixe se corromper, permaneça fiel a Deus. Permaneça fiel. Tem muita gente que é só apertar, que se corrompe. Depois que você não vive o propósito, você quer botar na conta de Deus. Ei, Deus preparou um plano para você, não se corrompa. Pastor, mas está tudo dando ruim. Ei, não importa. Não importa. Se você acredita que Ele não te abandona, permaneça fiel a Ele. Porque Deus é um Deus de surpresas. Da noite para o dia, o cenário da sua vida muda e todo mundo vai olhar e vai falar: meu Deus, o que aconteceu? Eram as mãos de Deus que estavam sobre a sua vida. Deus tem poder para mudar cenários hoje aqui, queridos. Ou a gente acredita, ou a gente decide se corromper. Tem muita gente que decidiu se corromper. Mas José, vamos lá, capítulo 39, versos de 6 a 12. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderei eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Queridos, quando a esposa de Potifar começou a cobiçar José, José falou algumas coisas muito importantes. Ele falou: olha, não tem como. O Potifar confiou tudo a mim, cara. Eu tenho acesso a tudo aqui. A única coisa que eu não tenho acesso é você, que é a mulher dele. Mas agora você está aí dando em cima de mim. Sabe o que José faz? Foge. José foge. Sabe por que José foge? O movimento de José tem tudo a ver com o coração dele. Porque o corpo dele respeitou aquilo que estava no coração. Ele estava com o coração fechado para aquela mulher, porque ele entendia que ele se deitar com ela era corrupção. Ele ia contra aquilo que Deus desejava para ele. José nos ensina, meus amados, que pode acontecer o que for, a gente não deve se corromper. O mundo é corrompido, o mundo está destruído, é corrupção o tempo todo. Tem muita gente que fala mal de político, mas vou te falar, a sociedade como um todo está corrompida. Você é alguém que Deus está chamando para dar testemunho, porque está todo mundo no trabalho se corrompendo, mas você não. Os movimentos do seu corpo, eles estão acontecendo porque o seu coração está em Deus. E aí você vai fugir do pecado. Não importa o cenário, você não vai se corromper. José mostrou isso para a gente aqui. Ele reconheceu o pecado que enfrentou e fez a melhor coisa. Ele ficou longe da tentação. Ele ficou longe do tentador. Queridos, permanecer fiel nem sempre é fácil. Mas se você quer viver os sonhos de Deus na plenitude, seja fiel. Porque Deus está o tempo todo te vendo. Deus está te preparando para algo poderoso. Agora, a sua fidelidade vai dizer muita coisa. Não se corrompa. Não se corrompa. A sua hora vai chegar. O que você precisa saber até lá? Quinto, para fechar. Você precisa saber que perdoar é necessário. A quinta coisa, a quinta lição que a gente aprende para poder
a nossa hora chegar e a gente viver bem essa hora, a gente precisa entender que perdoar é necessário. Capítulo 45, versos 4 e 5, vão dizer: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Queridos, embora seus irmãos tivessem feito muito mal para ele, agora ele reconhece que fazia parte do propósito de Deus. Ele entende que todo esse mal-estar, tudo aquilo que foi tramado contra ele, tudo fazia parte do propósito que Deus tinha. Em Gênesis 42, 21, os irmãos de José confessaram o mal que fizeram 20 anos depois. Mas ele fala: não, fiquem tranquilos, porque tudo que vocês fizeram fazia parte do propósito. Deus estava preparando o melhor para mim, mesmo que o pior tivesse chegado na minha vida. O que vocês fizeram não foi legal não, tá? Eu sofri por isso, mas sabe de uma coisa? Foi bom que vocês fizeram, porque vocês me empurraram para o sonho que Deus tinha para mim. Sabe de uma coisa? Às vezes na vida, Deus vai usar pessoas para nos empurrar para o propósito mesmo. Às vezes tem um chefe que você não aguenta ele. Deus está falando aqui, hein? Você tem um chefe que você odeia. Fala: pastor, me tira do sério. Deus está usando ele para que você não caia na zona de conforto no seu trabalho. Pastor, eu tenho uma pessoa na minha família que, olha, rouba a minha paz, rouba a minha alegria. Às vezes Deus coloca esses incircuncisos mesmos para poder nos ajudar, para nos impulsionar para o propósito dele. Entenda uma coisa importante aqui. Você acredita ou não acredita em Deus? Você acredita que Ele está ou não está no controle da sua vida? Até os incircuncisos que aparecem são para nos levar para o propósito. Sabe de uma coisa? Você precisa perdoar. Toda a mágoa que está no seu coração precisa sair hoje, em nome de Jesus. Deus tem coisa muito maior para a sua vida. Você vai ficar preso, deixando de viver o que Deus tem para você por causa de mágoa? Por causa de falta de perdão? É sério isso? Rasgue seu coração hoje, peça perdão. Libere perdão. Passe de fase, fala: olha, você fez um negócio comigo que não foi legal não, mas sabe de uma coisa? Deus tem algo muito maior para mim, então eu te perdoo. Ou se eu te fiz, eu sei que não te fiz nada, mas olha, eu quero te pedir perdão por isso. Libere perdão, peça perdão, viva os sonhos que Deus tem para a sua vida. Deus tem muito mais para você e você está preso com coisa pequena, com coisa ínfima. Perdoar é necessário. E Deus te trouxe aqui para gritar isso para você hoje. Perdoe, recomece, esteja pronto para viver tudo que Ele quer que você viva, tudo que Ele planejou para a sua vida. José não apenas representa um exemplo de perseverança e fé, mas também é um símbolo da providência divina e do cuidado de Deus em meio às adversidades. As adversidades são pedagógicas. Fique tranquilo, vai passar. Descansa teu coração. A história de José é uma linda lembrança de como Deus pode gerar o bem em meio ao sofrimento humano e à hostilidade do mundo. A grande verdade é que Deus te trouxe aqui não é para você ouvir mais uma mensagem. E não pense você que essa mensagem é uma mensagem para você triunfar, não. Deus está dizendo para você: acorde. Eu não me esqueci de você. Pare de pensar isso hoje. Comece a declarar aquilo que você sabe que vai acontecer, mas não aconteceu, porque eu estou com você. As adversidades do caminho, elas são necessárias, mas eu estou no caminho com você. O mal-estar é necessário, mas eu sou um Deus que tira todo o mal-estar do seu coração. As tramas malignas muitas vezes são para empurrar a gente para os sonhos de Deus.
Deus é um Deus que renova a nossa vida, a nossa história. Ele te trouxe aqui hoje para mudar o cenário da sua vida. A partir de amanhã você não vai se ver mais como um pobre coitado, esquecido, porque você tem um pai que te ama. Você tem um pai que está preocupado com você. Você tem um pai que quer te levar para um outro nível. Mas você precisa entender que existe um caminho, existe um preparo, existe um tempo para isso. Esteja submisso ao tempo de Deus e viva o melhor dessa terra em nome de Jesus. Pastor, então quer dizer que Deus tem algo maior para mim? Tem. O que eu preciso fazer? Qual o primeiro movimento que eu preciso fazer para entender esse plano? Primeira coisa é você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não fez isso ainda, curva sua cabeça, vamos orar. Se você ainda não declarou que Jesus é o único Senhor que você tem, você precisa fazer isso agora. Você precisa fazer isso agora. Eu quero que você repita no seu coração uma oração. Não precisa repetir em voz alta. Repita no seu coração assim: Santo Deus, hoje eu entendi que eu não estou esquecido. Hoje eu entendi que o Senhor está comigo. Hoje eu entendi que o Senhor está me preparando para viver o grande sonho que o Senhor tem para a minha vida. Por isso eu estou aqui. Eu quero dizer que não existe outro Deus além de Ti. Por isso eu declaro hoje Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, Deus. Muda a minha história hoje. E eu quero a partir de hoje viver uma nova fase da minha vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.